Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Agora você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC. Muito boa noite a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pauta ANC hoje, 19 de maio de 2023. Muito bom poder estar aqui no Pauta ANC trazendo notícia para você e, claro, sempre mantendo você bem informado de um jeitinho particular nosso, né? Bem descontraído para você sentir essa proximidade com a gente. Deixo aqui já também meu boa noite para o Rodrigo na operação técnica. Boa noite, Werner Júnior, que hoje aqui divide a bancada comigo. Vocês estão perguntando, cadê o Leandro? Leandro hoje está fazendo um outro material que vai ser desenvolvido na próxima semana para você acompanhar. Boa noite, Werner. Seja muito bem-vindo ao Pauta ANC. Boa noite, Janaína. Boa noite a todos ligados aqui na Rede ANC e ao Pauta, né? Esse programa maravilhoso. Boa noite também ao Rodrigão, na operação técnica. E olha, tô muito feliz, Jana. Não é a minha estreia, porque eu já fiz no rádio, mas no YouTube meu rostinho está aparecendo a primeira vez para quem não me conhece, então muito feliz de estar aqui com vocês. E com vocês, Jana. Com certeza. Pra você, assim, eu acho que eu já vi esse menino em algum lugar. É ele mesmo, é o WJ. É o WJ do esporte. Narro jogos. Pois é. E a gente tá aqui já nesse comecinho, já quero deixar você aqui bem à vontade para interagir conosco. Deixa o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento também. E avisar para você que além do YouTube, você também pode nos acompanhar através do site, através da rádio, do aplicativo. Quer mandar uma mensagem pra gente? Às vezes tem alguma denúncia que você quer fazer, qualquer coisa que você quiser falar conosco, deixa o seu feedback, a sua sugestão, alguma pauta também. Fale com a gente via WhatsApp. Werner, qual é o nosso WhatsApp? DDD 85 99606 3605. Repetindo, 859-9606-3605. Perfeitamente, como você pode ver aí na tela também, tem o nosso Instagram, @anotícia_do_Ceará, que você pode ir lá seguir a gente, conferir todo o nosso conteúdo. Muito bacana, tem por lá. Nessa sexta-feira foi divulgado um vídeo, todo mundo da redação dando a sua dica de filme para você acompanhar e no fim de semana vai lá, confere, não perde, tem muita coisa bacana. E começando hoje o nosso Pauta ANC, como de costume, o dia D. O que a gente comemora hoje? Vamos lá. Hoje, no dia 19 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Com o objetivo de estimular a doação de leite humano, promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite, hoje é comemorado o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. A prática do aleitamento está relacionada a inúmeros benefícios, uma vez que o leite materno tem todos os nutrientes de que o bebê precisa até os 6 meses de vida, inclusive protegendo contra doenças. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o aleitamento materno de longa duração também contribui para a saúde e o bem-estar das mães, reduzindo o risco de câncer de ovário e de mama e ajudando a espaçar as gestações. A amamentação na primeira hora de vida dos recém-nascidos também é vital, protegendo o bebê de infecções e reduzindo a mortalidade neonatal. Além desses benefícios, a amamentação também fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. E através desse trabalho da rede de banco de leite humano, o Brasil se tornou referência internacional em doação de leite. A rede é a maior e mais complexa do mundo, contando com mais de 200 bancos e postos de coleta presentes em todos os estados do país. Atualmente, essa tecnologia brasileira é modelo para cooperação internacional em mais de 20 países da América, Europa e África. Então, muito importante a gente fazer aqui esse incentivo, né, para o aleitamento materno. Você amamente o seu filho. Se puder também, doe. Tem muitas mães, né, que não conseguem amamentar e fazem uso desses leites que são doados, que ficam em bancos. A gente sabe que o estoque às vezes é muito baixo. Sim. Então é muito interessante a gente voltar o nosso olhar para isso também. Com certeza. E logo nesse comecinho aqui também passamos o dia D para você. Agora vamos com a nossa primeira gravada. Esse é um assunto um tanto quanto polêmico, ainda mais aqui no Brasil. Questão da liberação das drogas. Você é contra? Você é a favor? Pode até colocar aqui nos comentários qual a sua opinião. E vamos conferir agora essa matéria falando sobre o porte de drogas que pode deixar de ser crime após julgamento do STF.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, agendou para a próxima quarta-feira a retomada do julgamento que discute a constitucionalidade do crime de porte de drogas para consumo próprio. O caso aborda o crime estabelecido pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que prevê penalidades para indivíduos que adquirirem, guardarem, tiverem em depósito, transportarem ou trouxerem consigo drogas sem autorização para consumo pessoal. A Defensoria Pública de São Paulo, autora do recurso, argumenta que essa medida viola os princípios da intimidade e da vida privada. Embora as penas previstas não envolvam prisão, o acusado enfrenta todas as consequências de um processo penal e, se condenado, perde o status de réu primário. Até o momento, 3 ministros proferiram seus votos. O relator Gilmar Mendes propôs que a posse de qualquer tipo de droga para uso pessoal não seja considerada crime. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin votaram a favor da descriminalização apenas da posse de maconha. Pois muito bem, nesse momento já tem uma enquete aqui liberada no nosso YouTube. Vai lá, deixa o seu voto. Você é a favor de fato, parar de ser crime, porte de drogas, ou você acha que vai permanecer crime? Ou você ainda não sabe opinar, tá na dúvida? Polêmico, hein? É polêmico, né? Deixa aí o seu voto. É uma questão que envolve muitas frentes e entra até mesmo na saúde pública, né? Que a gente sabe que impacta a saúde. Tem aquela questão, né? Ah, mas e se liberar para o uso medicinal? Aí entra na frente do uso medicinal, tem gente que pode se aproveitar disso para uso recreativo. Aí vamos ver como é que fica essa questão da liberação, quais os critérios que eles vão analisar para fazer ou não essa liberação. Como a gente viu aqui na matéria, alguns ministros, o ministro Gilmar Mendes se posicionou para liberação de todo tipo de droga, já outros 2 ministros falaram, não, vamos liberar apenas a maconha. Vamos ver como é que vai ser o andamento, a gente segue acompanhando para trazer aqui para você de fato, quando isso for decidido. Ainda falando, agora vamos falar de uma questão policial, ainda entrando um pouquinho nessa questão das drogas, nessa atuação da Polícia Federal, realizou uma apreensão de R$500 em cédulas falsas na manhã dessa quinta-feira, no bairro Jurema, na capital cearense. Uma mulher foi encaminhada à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, mas não houve nenhuma prisão. Os Correios informaram à polícia acerca da encomenda postal com moeda falsa. Foi constatado que eram 25 cédulas falsas no valor de R$20. O dinheiro falsificado foi apreendido e será periciado pela Polícia Federal. As investigações continuam para apurar a participação dos envolvidos. A pena pelo crime de moeda falsa é de 3 a 12 anos de reclusão, além da multa. E fica aqui também o nosso alerta para você saber se prevenir quando receber uma nota falsa. Sabe como fazer? Aquela questão da textura, né? Tem a caneta também. Tem a caneta também, que tem uma coloração diferente. Ela consegue marcar. Isso, você olha contra a luz assim, você vê aquela marca d'água. Então é muito bom você ficar atento. Hoje a gente sabe que a questão do dinheiro físico, veio o cartão, agora com o Pix, tá cada vez mais difícil a pessoa portar o dinheiro em cédula. Mas ainda acontece da pessoa manusear. Isso é um ponto, Jana. Geralmente em feiras, você que costuma no seu bairro e frequentar feiras, muita gente volta com cédulas falsas. E aí vai para um supermercado, muitas vezes é senhora de idade, 60 anos, 65, quando chega para pagar uma conta, aí a caixa, olha, não é, senhora, essa nota é falsa. E fica aquela surpresa e às vezes é R$50. É alto a nota. Então fica aí o alerta para você, dona de casa, que costuma ir à feira. Perfeitamente. É ficar atento, saber identificar esses sinais, né? Como a gente disse aqui, a questão da textura, a questão da caneta também fluorescente, que dá uma outra coloração, uma marca d'água. Vale a pena você dar essa passadinha, assim, essa atenção a mais, para não passar por nenhuma situação constrangedora. A gente sabe que muitas pessoas fazem isso com o intuito, de fato, de burlar a legislação. Mas outras pessoas, como o Verne muito bem trouxe aqui, acaba sendo por inocência. Não sabe, então fica aqui o alerta. Agora vamos para os nossos destaques. Vamos lá, Litoral Leste receberá programação social Assembleia Itinerante. Já falou aqui, né? A Polícia Federal apreende R$500 em cédulas falsas em Fortaleza. Adiantamos aqui esse assunto para você. E outro destaque que vamos trazer aqui também no Pauta ANC: grandes nomes do Ceará são agraciados pela FIEC com medalhas e ordem do mérito industrial da CNI. E por último, o nosso outro destaque também que vamos trazer aqui para você hoje: Brasil vai oferecer refúgio a pessoas LGBTQIA+,
que correm risco de vida em outros países. A gente vai finalizando aqui o primeiro bloco do Pauta ANC, mas ainda tem mais. Fica aqui, já já a gente retorna. Pauta ANC. Pauta ANC. Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição, sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. É muito fácil participar do programa Sua Nota Tem Valor. Basta fazer o cadastro pelo aplicativo Ceará App ou pelo site do programa. E a cada compra, não esqueça de pedir para incluir o seu CPF na nota fiscal. Fazendo isso, você já estará concorrendo a prêmios todos os meses e pode escolher uma instituição para ganhar junto também. Você ganha e ainda ajuda quem precisa. Quem quer ganhar dá muito valor a essa nota. Cadastre-se e participe você também. Governo do Ceará. Quer saber de tudo o que acontece no nosso estado? Acesse anoticiadoceará.com.br, o portal de notícias que fala com os cearenses. Aqui a credibilidade é de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. O fato vira notícia com os melhores comunicadores do estado. A Notícia do Ceará. Todo sábado, de 10 ao meio-dia. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Os principais temas políticos e as principais figuras da área são pautas em mais um podcast da Rede A Notícia do Ceará. Destaque ANC. Toda semana, no canal TV ANC no YouTube, um entrevistado é convidado para falar sobre os fatos políticos mais relevantes do momento. Destaque ANC, mais um projeto da rede de comunicação que mais cresce no estado. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Pauta ANC. Estamos de volta ao segundo bloco do Pauta ANC. Muito bom estar aqui com você, sempre trazendo o melhor da notícia, o melhor da informação, de uma forma descontraída, de uma forma mais descolada, né, Werner? Sextou, muito bem lembrado, sextou. Rodrigo. Sextou, dia de ir pra casa, de aproveitar o fim de semana. Muito. Só quem vai pra praia, né? Só quem vai pra praia descansar. Quem já foi? Até aquele futevôlei, né? Bater. Ah, com certeza. Aquela altinha. Rapaz. Tomar um suco de laranja. Uma água de coco. Rapaz. O pé na areia com água de coco, assim, no fim de semana, é bom demais. Lembra até meu amigo Naldo Bene. Brincadeira. Muito bom. E a gente deixa aqui também o nosso desejo para que seja um bom fim de semana para você, que você aproveite, que você descanse, assim como está descansando, sabe quem? Felipe Clisma. Filipão aí. É. Falou até comigo agora no WhatsApp. Abraço pro Felipe Clisma, a dona Rosângela e a família Miranda. Com certeza. Toda a família Miranda diretamente lá de Caponga acompanhando a gente. E a família Santos vai acompanhando. E também. A família Santos que vai acompanhar também. Já deixa aqui também um abraço, um beijo para minha mãe, pro meu pai, que também estão acompanhando a gente e vão continuar acompanhando. Os próximos programas vão seguir aqui conosco. E a gente já volta aqui esse segundo bloco falando de uma iniciativa bem bacana.
Uma coisa muito legal, Werner, é o reconhecimento do seu trabalho, né? Com certeza. Então, você sabe que você tá no caminho certo, que você tá fazendo tudo direitinho, que confiam em você. As pessoas falam que você, rapaz, é isso mesmo, você tem a cara para isso que tá você no tá caminho fazendo. certo. E muito melhor é você saber que você está agregando, que você está contribuindo com a melhora da vida de outras pessoas com aquilo que você faz. Aí você pensa, Deus me deu esse dom, né? Exatamente. Deus me colocou aqui para cumprir essa missão e que bom que eu estou fazendo isso do jeito certo. E a voz do povo é a voz de Deus. E voltado para isso de reconhecimento, você vai entender porque que eu tô falando. É porque ontem 4 personalidades que fortalecem o crescimento da indústria foram homenageadas pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC. Os agraciados foram Carlos Prado, Regina Dias Branco, José Carlos Pontes e o reitor da UFC, Cândido Albuquerque. Foram entregues pelas mãos do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, as medalhas e a Ordem do Mérito Industrial. A maior honraria concedida pela Confederação Nacional da Indústria. As duas honrarias perpetuam a continuidade do dever de reconhecer os líderes empreendedores, que constroem com integridade, competência e árduo trabalho o diário desafio de consolidar e engrandecer a indústria do Ceará e do Brasil. Na ocasião, foi comemorado o tradicional Dia da Indústria, que é celebrado sempre no dia 25 de maio. É sabido no cotidiano do segmento industrial que essa data se faz presente todos os dias, no trabalho digno, na dedicação e na bravura que enraizam o sólido compromisso cívico e institucional com a indústria brasileira. E fica aqui também, né, o nosso parabéns para todos vocês profissionais envolvidos no crescimento econômico, no desenvolvimento, geração de emprego, de renda aqui no Ceará, que a gente sabe que ainda é uma área muito deficitária, mas que já está dando passos para melhorar e a gente espera que assim seja, que de fato o Ceará seja um protagonista que possa ampliar o seu potencial aí para todo o Brasil, quem sabe para o mundo todo também. E possa crescer ainda mais, e claro, o nosso estado é muito rico, uma riqueza demais. incrível. E já na gente que vem de outros estados, Sim. a gente percebe que o estado do Ceará não deixa a desejar em nada, e no aspecto assim de matéria-prima. Então assim, que seja só sucesso aqui para todo o estado. E vamos de gravada, né, Jana? Vamos de gravada agora. Chama a próxima gravada, Werner. Na hora. Olha, o Litoral Leste receberá programação social da Assembleia Itinerante. Quem fez, né? Grande LG, Leandro Gildo, fez aí. Solta aí. A partir dessa segunda-feira, o município de Icapuí, no Litoral Leste, receberá a programação da Assembleia Itinerante, que contará com apresentações culturais, palestras e serviços. Evandro Leitão, presidente da Alesse, falou da importância do evento à população e convidou todos da região para participar do encontro. Gostaria de convidar todos e todas da região do Litoral Leste para comparecer à Assembleia Itinerante que será realizada em Capuí, de 22 a 25 de maio, o qual o município irá receber o Festival de Arte, Cultura, Feira de Serviços e a sessão ordinária. Será mais uma oportunidade de levarmos o Parlamento cearense para perto das pessoas com debate de ideias e acesso a serviços e atendimentos de suas principais demandas. Forte abraço, eu sou o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Podemos destacar as apresentações que acontecerão na Praça Adalto Rosendo, que vai desde apresentações teatrais a rimas e poesia. A iniciativa é da Assembleia Legislativa do Ceará, que juntamente com prefeituras de cidades do litoral, Sistema S, FIEC, FEComércio, Instituto Futuro, promoverá 3 dias de atividades. Estas e outras notícias você acompanha no portal anoticiadoceara.com.br. Muito obrigada, Leandro Gildo, pelas suas informações e que iniciativa bacana. Levar esse serviço aí para outras localidades, descentralizar aqui da capital cearense para que outras pessoas também tenham acesso. Sim, com certeza. Muito bacana, muito interessante. Muito legal a proposta. Vamos lá agora para as curtinhas? O Ministério de Gestão e Inovação anunciou nesta sexta-feira que a nova carteira de identidade, que começou a ser implementada no ano passado, passará a ser emitida com 2 mudanças em relação às normas definidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, não haverá mais distinção entre o nome social e o nome de registro civil. E também não terá mais o campo de identificação de gênero. A volta da ausência dos 2 campos na identidade atende a um pedido do Ministério dos Direitos Humanos e busca tornar o documento mais inclusivo. Essas novas regras devem ser publicadas no Diário Oficial da União no fim de junho e vão começar a valer de modo imediato.
Agora mudando de assunto, mas ainda seguindo um pouco no ramo da política, o Bloco Parlamentar Democracia do Senado registrou seus representantes na CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro com mais um cearense na lista. Agora o senador Cid Gomes também passa a compor os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Além dele, foram confirmados o deputado federal André Fernandes e os senadores Eduardo Girão, além de Augusta Brito na suplência. A instalação do colegiado está prevista para a próxima quinta-feira, onde serão eleitos os nomes da presidência, da vice-presidência e da relatoria. As indicações dos blocos compõem um quadro de 16 senadores e 16 deputados na CPMI. O número de suplentes também é equivalente, ou seja, 16. Agora, trocando de assunto, falando aqui de fim de semana, de curtir, de aproveitar, foi divulgado o boletim para saber quais áreas de praia estão hábeis para banho. E vamos lá. 6 trechos de praias estão próprios para banho em Fortaleza nesse fim de semana, segundo os dados que foram divulgados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE. Os locais se dividem entre os setores leste, centro e oeste da capital cearense. No setor leste, nenhum trecho está próprio para banho. Já no setor centro, 5 trechos estão adequados, começando na Praia do Meireles, na altura da Avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira-Mar, até na Praia de Iracema, na altura da Avenida Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica. Já no setor oeste, um trecho está próprio para banho, a Praia do Pirambu, Praia da Leste, na altura da Avenida Filomeno Gomes. O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência. Agora vamos dar uma volta a NC pelo mundo. Agora falando de coisa boa, dinheiro no bolso, beneficiário do INSS, notícia muito relevante para você. Então, já separa aí o seu tempo, grava se você quiser. Também fica aqui, né, salvo para você vir. Alô pra Dona Cleide, né? Dona Cleide, fica ligada. Fica atento. Também vai continuar salvo aqui, você pode voltar e analisar depois. Tem notícia para os beneficiários do INSS em relação a pagamento, a 13º. Os beneficiários do INSS já conseguem consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. Segundo o Instituto, apesar da data oficial para o início das consultas serem apenas no domingo, algumas pessoas já podem ver os extratos. A primeira parcela do 13º começa a ser paga na próxima quinta-feira para os beneficiários com NIS, final 1, que recebem até um salário mínimo. Já a segunda parcela começa a ser paga apenas no mês seguinte. São 2 calendários para quem recebe um salário mínimo e outros para quem recebe mais. O governo federal já havia anunciado no início desse mês que anteciparia o pagamento do abono anual, informalmente conhecido como 13º, para os beneficiários do INSS referentes aos meses de maio e junho. Ao todo, serão pagos 62,6 bilhões de reais. O beneficiário normalmente é pago apenas no segundo semestre, mas desde 2020 os pagamentos foram antecipados para os primeiros 6 meses do ano. Então fica aqui para você ficar atento, já pode consultar lá o seu extrato, quando que você vai poder tirar o seu dinheiro. Muita gente espera, né, por esse momento, né? Muita gente espera por esse momento para ir fazer as compras, comprar uma coisa que precisa. A gente sabe que o que não falta é conta para pagar, onde gastar dinheiro. Então, fique aí atento, consulte, avise os beneficiários do INSS que você conhece, para já começarem aí a correr atrás. Agora vamos direto da redação com Tereza Neuberger, ela que vai trazer uma notícia pra gente um tanto quanto delicada, daquelas que a gente conta com um aperto no coração. Tava até falando aqui o Rodrigo dizendo pra gente que a gente fica de cara ainda quando essas coisas acontecem, a gente fica impactado, mas isso é mais comum. Exatamente, como o Rodrigo está dizendo aqui, isso geralmente acontece no interior, mas esse caso foi aqui na capital cearense. E isso é mais comum do que a gente pensa, infelizmente. Que dói, né? Só de ler, de saber, é muito triste. Exatamente, ele sempre vem com uma história clichê. Você vai entender no decorrer da matéria da Tereza? Tereza, por favor, mais informações sobre essa idosa de 78 anos que foi resgatada em condições análogas à escravidão.
Após viver mais de 40 anos em situação análoga à escravidão, uma idosa de 78 anos foi resgatada por auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho e Emprego em Fortaleza. A idosa trabalhava como doméstica para uma família em troca de comida e moradia. Ao ser resgatada, a trabalhadora relatou aos fiscais que não lembrava de ter recebido salário. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a idosa trabalhava de domingo a domingo, sem folgas ou férias, não tinha carteira de trabalho assinada e não tinha período de descanso do trabalho. Aos fiscais, os patrões alegaram que ela era considerada como membro da família. Muito obrigada, Tereza, pelas suas informações. E que caso difícil, caso complicado. E é sempre aquele clichê de sempre, né? Ah, é como se fosse da família. Não, mas a gente providencia um lugar para dormir, a gente providencia também a alimentação. É muito complicado a gente falar sobre isso. E a gente, de fato, espera que isso seja devidamente cobrado. E que bom que as autoridades estão em cima cada vez mais. Mas a gente sabe que, se for procurar direitinho, tem muito perto da gente, se for parar para analisar. E como a gente viu, né, Janaína, a resposta da família, né? Uhum. A justificativa. Não, ela é da família e tal. Mas, gente, isso não existe. Não tem como existir uma pessoa que há 40 anos não recebe um salário, faz um serviço para sua família. E aí, não tem registro em carteira, tem registro de nada, garantia de nada. Pois é, não tem garantia. E aí só dando a mora de alimentação. Mas será que estava dando condições legais também? Uhum. Tem que Qual ver a qualidade isso aí, né? Qual a disso? qualidade, né? Né? As horas de trabalho, porque é de domingo a domingo, era sem intervalo. Né? Sem descanso, sem folga, sem um lazer. Justamente. Sem nada. Não existe isso. Que ela é da família. Essa justificativa não cola. Não cola. E aí tomara que essa senhora, já de 78 anos, viveu uma vida. 40 anos, né? Tomara que todos os recursos aí sejam devolvidos, né? Devidamente ressarcidos. A gente sabe que aqui não é nem tanto pelo dinheiro. Seja uma reparação, né? Não só em dinheiro em si. A gente sabe que não é nem só pelo dinheiro, é importante, claro, com certeza, é direito dela, mas é mais por todo esse tempo de vida que ela perdeu, viveu sem qualidade. O dinheiro é uma forma de falar pra ela, olha, a gente reconhece que a senhora passou muito tempo da sua vida nessa situação, a gente não pode devolver esses anos, infelizmente, mas toma aqui esse dinheiro que é seu por direito, né? Claro, não tem outra justificativa, é fazer com que essa senhora seja remunerada corretamente, fazer uma ação corretiva, e essa família tem que pagar de alguma maneira. Tem que ser devidamente punida com isso. Porque com o crime que ela cometeu, essa família, e não pode ficar impune por conta dessa situação, né? Então, o que é mais surpreso, né, Janaína, porque aconteceu aqui em Fortaleza, né? Na capital. Né? A gente estava, como você comentou, né, antes da matéria ao ar, que é um problema muito recorrente ainda, né? Infelizmente. Quem for no interior do estado vai com certeza ver alguma coisa a respeito disso, né? Uma criança, um outro idoso trabalhando naquelas plantações, né? Numa grande fazenda. Então é complicado. Mas essa família tem que arcar com essas consequências aí. Perfeitamente. Muito se fala de abolição da escravatura, que não existem mais escravos, que isso já acabou lá atrás. Mas a gente tá vendo que não. Na lei é tudo muito bonitinho. A Constituição, ela é linda. Mas na prática, aí são outros 500. A gente espera que um dia, de fato, a gente possa ter os nossos direitos, de fato, garantidos, cumpridos certinho, como deve ser. Agora vamos falar de investimento aqui no Ceará, ainda mais para a área da saúde. Coisa boa falar sobre isso. Em visita ao Ceará, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou mais de 333 milhões de reais para a saúde do estado. Desse total, 136 milhões de reais serão destinados para a ampliação do atendimento no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. E aí essa destinação, né, de parte do investimento ao custeio de policlínicas é um reconhecimento do papel dessas unidades. E aí, após a visita, né, da unidade de saúde cearenses, né, a ministra elogiou também o modelo de regionalização que é criado aqui no estado do Ceará, com os hospitais regionais e policlínicas, e afirmou também que a diretriz é uma referência nacional, né? Exatamente. Foi bastante boa a gente saber esse feedback da ministra a nível federal, a nível nacional. E conforme o governador Eumano de Freitas, a visita da ministra representa a parceria do governo estadual com o governo federal. Segundo ele, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe ofertará uma emergência de porta aberta
para a população da região, diminuindo a pressão para Fortaleza. Nesse momento você pode acompanhar aqui o lugarzinho do Werner vazio, ele não está aqui com a gente, ele teve um pequeno imprevisto, um probleminha de saúde aqui, teve que se ausentar. Werner, se recupere. Eu vou tocar aqui o programa com o Rodrigo, mas em nada perde a qualidade, muito pelo contrário, permaneceremos sempre trazendo o melhor da informação para você. Agora vamos aqui para outra matéria, ainda falando em questão do estado do Ceará. Tem estudo muito bacana também para o seu fim de semana, para você saber como você pode aproveitar melhor. Vai chover, vai fazer sol, calor? Vamos ver. Sim. O estado segue com condições predominantes estáveis que devem se manter até pelo menos esse sábado. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, ainda há possibilidades de chuvas isoladas em todas as macro-regiões. E ainda de acordo com a FUNSEMI para hoje, tá? Sexta-feira, indicou cenários de chuvas pontuais e passageiras, tá? Com apontamentos, aliás, ao longo do estado, dando destaque também à faixa litorânea e ao maciço de Baturité, o Sertão Central e Amuns, o Cariri e também a região Jaguaribana. E fique atento para esse sábado, para amanhã. A tendência é a diminuição dessas condições, que serão mais pontuais no litoral, na região da Ibiapaba e no Cariri, com chances de chuva fraca e isolada entre a madrugada e amanhã. Já para o restante do dia, é esperado tempo firme. Então, guarda-chuva a postos, né? Em algum Exatamente. momento do dia. Você vai utilizar, você vai precisar. Então, se você for sair para algum Com canto, certeza. sabe, bota só... Se você é como eu, que não é muito fã de um guarda-chuva, de uma sombrinha, leva a capa de chuva. Inclusive, Bota bem no ontem eu sofá. fui sair de manhã, levei chuva no caminho, mas eu não fui com guarda-chuva. Ah, foi forte a chuva? Não foi. Né? Não? Assim, foi forte. Pela manhã eu falei, caramba, já eu vou sair agora, e o tempo abriu. Aí eu cheguei ali na esquina, começou a chover. Começou, Eu falei, não, tudo bem. Não, e hoje amanheceu nublado. Foi. Deu um sereno, Uhum. mas não choveu forte, né? Depois o tempo abriu de novo. E aí a saúde do povo, como é que fica, né? Mas tá um tempo assim, não muito quente. É. Não tá. Mas a gente tava hoje Tá um pela tempo manhã nublado. ali na varanda, uma brisa fresca, assim. Mas aí fica calor, aí chove, você pega essa chuva, o chão quente. Aquele mormaço, né? Aí fica como... Típico daqui. Como a mãe e a avó falam, menino, sai da chuva, vai pegar uma gripe, essa quentura. Justamente. E a gente tá vendo aí tanta gente com gripe, nariz congestionado. Fica aí também o alerta para você se mantenha hidratado. É importante. Muito importante. Protetor solar também. Preze pela sua saúde. Perfeitamente. E agora vamos dar uma volta na redação. Direto da redação, o Leandro Gildo vai falar com a gente sobre uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará, que aprovou a criação de unidade de atendimento de urgência em fisioterapia. Vamos lá, Leandro. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou em sessão plenária 4 projetos de lei e 2 projetos de indicação, além de 556 requerimentos. Dentre os projetos de lei aprovados, destaca-se a iniciativa da deputada Juliana Lucena, que propôs a instituição do município de Limoeiro do Norte como capital cearense da bicicleta e a criação do Dia Estadual de Combate ao Crime contra a Mulher na Internet. O deputado Romeu Adguiri também teve seu projeto de lei aprovado, que estabelece a Semana Estadual de Incentivo ao Turismo Sustentável no Ceará. Além disso, foram aprovados projetos de indicação que sugerem a implantação de um hospital metropolitano e a criação de uma unidade de atendimento de urgência em fisioterapia. Estas e outras notícias você acompanha no portal anoticiadoceara.com.br. Muito obrigada, Leandro, pelas suas informações. E olha só a novidade aí na sua tela. A gente falou tanto, né? Um dia o Rodrigo vai aparecer, tá aí, ele apareceu. Eu já apresentei segunda-feira com o Gildo. Foi. Já apresentei Exatamente. aqui o Pauta pela primeira vez com o Gildo. Né? Mas a galera sempre me escuta aqui no esporte, né? Só aquela voz, né? Também nas transmissões apareço, mas agora tô aqui, de fato, no Pauta. Hoje com esse entrevista aí do Werner, mas enfim. Vamos continuar aqui. Ainda tem mais esse bloquinho. Tem mais esse bloquinho e o outro. Vamos falar de esporte também, desenvolver aí o que aconteceu. Ontem o pessoal cobrou, né? E aí, vai falar do esporte? A gente falou e hoje vai falar de novo. E agora vamos falar de Ministério Público do Estado do Ceará. Nessa quarta-feira, o Ministério Público do Ceará realizou uma audiência extrajudicial com os prefeitos de Barroquinha, Camusim e Chaval para discutir a implementação conjunta de abrigos destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O promotor de justiça destacou a ausência de abrigos na região norte, o que leva muitas vítimas de abuso a se afastarem de suas casas, já que o agressor muitas vezes é um membro da família.
aprofundamento aqui na matéria também, como o promotor muito disse, ele vai falar já com a gente. Qual o segmento aí dessa notícia, Rodrigo? Vamos lá. Os dados apresentados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social e pelo Conselho Tutelar de Camocim embasaram as informações fornecidas durante a audiência. O promotor Rodrigo Causavara, responsável pela defesa da infância e juventude nos 3 municípios, esteve presente na reunião e agora ele fala com a gente. Principalmente aquelas vítimas de abuso sexual, físico ou moral por parte de parentes que morassem na mesma casa que a criança e o adolescente vitimados. A partir dessa verificação, observou-se que a tutela não era efetiva, tendo em vista que, por muitas vezes, as crianças e adolescentes vitimados sofriam os abusos de seus parentes, que coabitavam com elas, e após a denúncia, elas retornavam para as casas para reencontrar o abusador. E isso fazia com que houvesse uma revitimização, novos abusos, novas agressões, e efetivamente não se tutelava a integridade física, moral e sexual das crianças e adolescentes dos 3 municípios. Pois é, e após a manifestação dos participantes, ficou acordado que o município de Camocim vai se reunir com a Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará para viabilizar essa implementação de um abrigo na cidade e que os prefeitos de Barroquinha e Chaval, juntamente com os secretários de Desenvolvimento Social, agendaram uma reunião com a Secretaria para efetivar os programas de família acolhedora em ambos os municípios cearenses. Que Camocim marcará reunião com a Secretaria de Proteção Social a nível estadual, visando apresentar um protocolo de intenção para a construção de uma instituição de acolhimento. E que Chaval e Barroquinha também marcariam reunião com a SPS para que fosse organizado e direcionado nos 2 municípios a efetivação das políticas de família acolhedora. Assim, o Ministério Público, a partir de agora, continuará acompanhando a efetivação desses instrumentos e participará das 2 reuniões a fim de fiscalizar a implementação e efetivação desses instrumentos tão importantes para a salvaguarda dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios de Chaval, Barroquinha e de Camocim. Perfeitamente. O promotor de justiça ressaltou também a importância dessa reunião para a proteção das crianças e adolescentes que são vítimas de abuso, especialmente por coincidir com a data do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi celebrado ontem, no dia 18 de maio. Então, muito importante aqui essa iniciativa do Ministério Público de ir lá, de fato, de autuar e de ter esse olhar de cuidado para essas crianças e adolescentes que são vítimas e muitas vezes não tem para onde recorrer, porque, como o promotor muito bem disse, muitas vezes os abusadores são membros da família. E aí é complicado, né? Porque, como são membros da família, ainda mais, né? Como é que essa criança vai recorrer, vai confiar numa pessoa que é de fora, né? Na situação dessa? Como é que ela chega, né? Como é que ela conversa, vai tratar do assunto, né? Com outra pessoa totalmente desconhecida e que não pode porque na família tem, né, esses casos, né? Aí fica aquilo, né? Poxa, se na minha família, sei lá, meu pai, o meu tio faz isso comigo, um desconhecido, será que ele não vai me julgar? Será que vai falar que a culpa é minha? Justamente. Porque acontece muito isso, né? Mas a culpa foi sua porque você deu abertura. A culpa foi sua porque você, Ou sei até, lá... às vezes, Janaína, a pessoa fica com receio de fazer a denúncia. Fica, com certeza, com certeza. Porque é uma situação totalmente constrangedora, tanto para quem sofre, para quem também escuta, né? E fica sabendo da informação. Exato. Né? E muitas vezes essa criança e esse adolescente fica assim, poxa, se eu denunciar, eu vou acabar com a minha família. Porque, sei lá, é meu pai, o casamento dos meus pais. E como é que vai ficar? Eu vou estragar a vida de alguém, eu vou ficar calada, eu devo ficar calada. Muitas vezes o abusador também, ele fala isso, né? Olha, você não vai falar com ninguém, porque senão eu posso fazer isso com você. Faz uma chantagem. Faz uma chantagem emocional. Total. Então, muito importante aí esse olhar de cuidado para essas crianças, para esses adolescentes. E também já fica até uma forma de alerta, de prevenir outros casos também. Sempre muito bom tocar nesse assunto, no quesito de não noticiar o que acontece, infelizmente. A gente tem que falar sobre isso, mas no quesito de deixar mesmo um alerta e falar, olha, vai lá, denuncie, você não está desamparado, tem quem vai te escutar e fazer a justiça a seu favor. Procurar todas as ajudas possíveis, né, que esteja, claro, fora do âmbito familiar, caso tenha alguém que seja da família sobre essa questão. Agora, de fato, é de destruir o coração, né, Janaína? Sim, porque
Infelizmente, o abuso, né, infantil é uma realidade que a gente tem que conviver com isso, né? A gente convive com isso, infelizmente, né? E pode ser uma pessoa próxima de você. Pode ser um seu vizinho e você não sabe. Pode ser qualquer pessoa. Justamente. Uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que estuda com você e você não sabe. Então, infelizmente, é uma situação que tem sido recorrente. Assim, Demais. Sempre foi, né? Agora que a gente tá falando mais sobre isso, é que a gente percebe esses casos mais recorrentes. Mas isso sempre existiu. Agora, que bom, assim, que bom que está sendo dado voz para isso, para que isso possa ser veiculado, né? Para que se possa combater, para que se possa, inclusive, promover políticas públicas, alguma medida ali para combater toda essa situação de abuso, de exploração. A gente deseja a imprensa, que, de fato, justamente, tem que fazer esse trabalho de fato, né? Dar a voz para quem está precisando dessa voz. Agora, tem tempo da gente ir com a Tereza ou a gente vai finalizar o segundo bloco aqui? Tem tempo. Tem tempo? Vamos lá. Tereza Neuberger, ela aqui, hoje só deu Tereza aqui, né? Tereza vem falar pra gente sobre uma mulher que foi presa tentando falsificar uma assinatura para passaporte. Vamos ver mais detalhes com a Tereza. Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal ao tentar obter passaporte para sua filha de 1 ano de idade, utilizando um formulário em nome de seu marido e pai da criança com assinatura falsificada. O flagrante aconteceu na tarde desta quarta-feira, 17, em Fortaleza. A Polícia Federal verificou que a mulher falsificou a assinatura do pai da criança no formulário e a autorização de expedição de passaporte para a criança. A mulher alegou que teria sido orientada pelo próprio pai da criança, que mora em Portugal, a produzir a assinatura falsa. A mãe da criança já havia ido até a Polícia Federal em outro momento e sido orientada a procurar o Juizado da Infância e Juventude para suprir a autorização do pai. Ela também foi orientada a pedir que ele enviasse um formulário assinado para reconhecimento de firma no Brasil. Porém, ela optou por simular a assinatura e retornou para um novo atendimento. Muito obrigada, Tereza, pelas suas informações. O pessoal tá querendo viajar de um jeito aí que não pode, né? Não dá, né? Querendo usar o nome de outra pessoa, falsificar e com a criança, não tem condição. A gente tava até aqui comentando, falar aqui rapidinho pra você antes de finalizar o segundo bloco. Você lembra daquele caso? Daquele menino que viajou pra Manaus sozinho, que ninguém nem deu conta dele? Viajou o país inteiro. Foi, e ninguém nem deu conta dele. Como é que ele passou pelo check-in do embarque? Passou pelo check-in, passou pelo portão de embarque, entrou no avião, passou pela toda a comissão de bordo e ninguém percebeu essa criança. Criança sentada lá. Não imagina a criança sentada no avião. Já pensou? Aí o comissário de bordo, a comissária. Sozinho no banco, ou então tava acompanhado, não sei, mas, né? Sem bagagem, sem nada. É inusitado isso, né? Uma situação inusitada, mas graças a Deus, deu né? Certo, deu voltou certo, pra família bem. Acho que ele queria aproveitar o fim de semana de uma maneira diferente. E aproveitou, virou manchete. Viajou de avião. Viajou de avião. A gente finaliza aqui o segundo bloco do Pauta ANC, mas fica aí ligadinho com a gente que tem muito mais notícia no terceiro bloco. A gente volta já. Pauta ANC. Pauta ANC. Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Já acessou o nosso perfil no Instagram? A notícia até você em primeira mão. Siga @a notícia do Ceará. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Interaja conosco através do nosso WhatsApp, DDD 859-9606-3605. Se acontece no Ceará,
Vira notícia aqui. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição, sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Pauta ANC. Pauta ANC. Esse é aquele momento que você já vê essa musiquinha, você sabe que a gente já vai se encaminhando pro final do Pauta ANC, terceiro e último bloco, mas não quer dizer que seja o menos importante. E para justificar, para deixar bem claro para você que não é o menos importante, vou dar uma passada pelas nossas emissoras parceiras, aqueles que estão sempre aqui acreditando no nosso trabalho, dando apoio, mandando feedback positivo pra gente. Vamos lá. Em Salitre temos a Rádio Cantagalo FM, Família Ferreira, um grande abraço para vocês. Em Banabuiú, Rádio Luz News, Júnior Lima. Deputado Irapuã Pinheiro, Rádio Tataíra FM. Nossas saudações aqui para Pedro Bastos e José Alif. Em Ipueiras, Rádio Inova FM, Lane Silva e Vânio Costa. A Montada, Rádio Aracatiaçu FM, Fernando Melgaço, Robério Gomes, Germano Moura. Grande abraço para vocês que sempre estão aqui na escuta juntinho com a gente. Lá em Guaiúba, o Pai Tá On. Rádio Itacima Web, Nilo Facundo. Sempre aqui também ligadinho com a gente. A gente ligadinho nele também. Tem aquele programa dele que o Felipe gosta. Todo sábado de manhã ele madruga só pra... Os 3 Reis, é? Os 3 Reis da MPB. É, bacana. Todo sábado ele madruga só pra ouvir esse programa. Tá ficando velho, Felipe? Acordar às 5 horas da manhã. 5 horas. Não, tem que acordar antes pra 5 já tá ligado. Pois é. Né? Tá ficando velho. A idade chega pra todo mundo. Né? É isso mesmo. Aqui em Fortaleza, Rádio Benfica FM, Regis Reis, e também a Rádio Ceará Rural, Domingos Távora, e através da Rádio Ceará Rural, nossas ouvintes fiéis, que sempre deixam todo o amor, todo o carinho pra gente. Dona Maria Ilma, lá em Iguatu, Luzanete Santos, em Campos Sales, Benedita Lima, de Ibicuitinga, Miguel Cristóvão também. Grande abraço, todo o nosso carinho e gratidão a vocês que sempre estão aqui juntos com a gente. Em São Luís do Curu, somos ouvidos por 2 rádios, FM Liberdade e FM Jovem Guarda. Milton Costa, então, é para não deixar você dizer, eu não tenho como ouvir. Tem sim, são 2, não tem desculpa nenhuma. E em Potengi, Rádio Zumbi dos Palmares, FM 104,9. Ivanildo Souza. Integrada nessa semana, né? Bacana, então, isso. Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Pauta ANC. É muito bom poder contar com todos vocês que sempre estão aqui juntinho com a gente. Muito bom. E agora um recadinho para você que é estudante. Sim. Muito bacana, vamos lá, presta atenção. As novas carteiras estudantis 2023 começam a valer no transporte coletivo a partir da próxima segunda-feira aqui em Fortaleza. A empresa de transporte urbano, a Etufor, informou que todas as carteiras serão desbloqueadas automaticamente. E aí o órgão explicou ainda que é necessário realizar uma primeira recarga para utilizar o documento e aguardar que os créditos da carteirinha de 2022 sejam transferidos automaticamente para a carteirinha deste ano.
Assim, as carteiras passam a funcionar nos ônibus de transporte coletivo municipal, garantindo aos estudantes o valor da tarifa estudantil, que é de R$ 1,50, bem como a integração em que se paga apenas uma passagem no intervalo de 2 horas. Agora atenção, estudante, tá? Porque até o próximo domingo, não é isso? A carteirinha deste ano de 2022 vai ser bloqueada, tá? Então fica aí atento a esse prazo. Você que ainda não pegou a sua carteirinha nas entidades escolares, pegue a sua carteirinha, tá? Porque já na próxima segunda-feira vai valer. E no próximo domingo, já este domingo, vai ser bloqueada de 2022. E aí até este mês de maio já foram liberadas para entrega mais de 204 mil carteirinhas deste ano para as entidades estudantis. Então você, estudante, repito, entre em contato com uma dessas entidades para você receber a sua carteirinha, para não ficar na mão, né, na próxima semana. E se atentar também aquele detalhe, né? Fazer uma recarga e esperar para que os créditos da carteirinha então vigente do ano passado possam ser transferidos automaticamente para a próxima. Perfeitamente. Estudantes que foram agraciados, né, com a diminuição do valor da passagem, que agora é R$ 1,50, né? 1,50, bacana. Ainda tem essa integração aí de 2 horas, então nesse período, pode ser que você vai fazer uma coisa rapidinho por ali, menos de 2 horas, voltar para casa, vou pagar outra passagem? Não vai pagar. Dá tempo de tirar, Dá né? tempo. Será? Dá tempo, será, Rodrigo? Acho que dá, né? Vai ali no centro rapidinho, dá uma voltinha, tomar um sorvete. Acabei muito cedo o que eu ia fazer. Pega outro ônibus de graça, volta pra casa, vai pra outro lugar e dá tudo certo. Pois é isso aí. E agora uma notícia muito bacana aqui. A gente tem falado algumas vezes sobre crimes contra pessoas LGBTQIA+, e uma iniciativa muito bacana aqui do Brasil, ó. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aprovou nesta quinta-feira a adoção de procedimento simplificado para análise de pedidos de refúgio de pessoas LGBTQIA+, provindas de países que aplicam pena de morte ou prisão para gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais. Com a decisão, o Brasil será o primeiro país do mundo, olha bem, a oferecer refúgio para pessoas que correm risco de vida no território de origem por sua orientação sexual. E aí essa medida foi deliberada em reunião, ordinária do Comitê Nacional para Refugiados. O órgão reconhece a população em questão como grupo social com temor de perseguição e que merece a proteção do Estado brasileiro, de acordo definido pelo Estatuto Nacional do Refugiado e também pela Convenção da ONU para os Refugiados. Conforme o CONARE, a decisão representa um marco histórico e possui caráter interministerial em razão da participação do Ministério dos Direitos Humanos e também da cidadania. Brasil aí se tornando o primeiro país do mundo. A gente vê tanto, por exemplo, a Europa é um continente mais liberal, né, a respeito do LGBTQIA+, né? A gente já vê ali pelo Oriente Médio já mais rigidez. Mais rígido, isso. Nos Estados Unidos também, né, alguns estados americanos, sim. Já liberaram até o casamento, né? Então, bacana, iniciativa bacana. Agora que, infelizmente, né, acontece, né, esse tipo de ação, né, nos outros países, né? Tratam ainda como... A gente trata como se fosse uma doença, como se fosse algo muito grave, muita gente pautado. Deixou de ser doença, não foi? Nos anos 90, né? Foi. Inclusive foi instituído o dia em combate ao crime de homossexualidade, né? Por conta que era doença até então pela OMS, e aí deixou de ser doença em 1990, e muita gente pauta esse preconceito na religião, né? Não pode, é errado você fazer isso, só que essa é uma orientação individual de cada pessoa. E, inclusive, muitos falam, poxa, a gente não escolhe ser desse jeito, né? Justamente. Se a gente pudesse escolher, a gente não ia sofrer piadinha sem graça, a gente não ia correr o risco de apanhar, de até mesmo morrer. E a gente vê aqui o Brasil como um dos países que mais matam pessoas LGBTQIA+. Então, essa iniciativa, de fato, como o CONARE disse, né, representa, assim, um marco histórico e uma postura de falar para essas pessoas, olha... A gente vai acolher vocês, né? Vamos acolher, apesar de ser um dos países... De retratação também. Apesar de ser de um dos países que mais assassinam, né? Pessoas LGBTQIA+, mas que essa ação seja... Tomara que reveja a situação, né? Seja uma virada de chave. Justamente. Perfeitamente. Muito boa essa iniciativa, legal. Muito bacana. Agora vamos com a Tereza de novo. Opa, de novo? Só a Tereza hoje. Ela comandou aqui o pauta, Ela né? comandou o pauta hoje, estava na mão dela. Tereza Neuberger, direto da redação, vai falar pra gente sobre uma ação do Ministério Público que identificou irregularidades no CEO da Pajuçara.
O Ministério Público do Estado do Ceará recomendou que o município de Maracanaú adote providências para sanar as irregularidades apontadas após vistoria no Centro de Especialidades Odontológicas da Pajuçara, dentro do prazo de 30 dias. As irregularidades estão relacionadas à segurança e à estrutura do prédio. Dentre elas, a ausência de extintores de incêndio, a existência de infiltrações e a falta de espaço adequado para o estoque de materiais. A ausência de alvará de funcionamento e de registro sanitário também foi apontada, além de verificar a necessidade de aquisição de equipamentos como autoclave. Muito obrigada, Tereza, pelas suas informações. Sempre interessante ficar ali em cima, né? Essas questões de segurança, extintor de incêndio, ficar sempre ali a par. Pode acontecer algum acidente, é aquela máxima, né? Melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Tem outra não. Não tem outra. Então, muito interessante essa atuação do Ministério Público de chegar lá, vistoriar, ver que de fato o que estava faltando e falar, olha, precisa regularizar isso aqui pro bem da instituição e daqueles que frequentam o equipamento. É obrigação, né? Sim, é obrigatório, os equipamentos exato, obrigatórios. Não podem ter equipamentos de segurança, não podem que faltar. não ofereçam segurança nenhuma. Pois é, justamente. Não dá. Muito bom. E agora é aquela hora, ó, que você começa a ouvir assim, ó. Ó. É a trilha do esporte. Hoje ele tá aqui Legal, em pessoa. Bacana, né? Ele que tá aqui hoje em pessoa, ao vivo e a cores. Rodrigo Magalhães, qual a coluna do esporte? O que tem de bom pra gente hoje, Rodrigo? É isso. Pois é, Janaína. Vamos falar de futebol, né? As equipes cearenses entram em campo novamente para esse fim de semana. E uma rodada que espera jogos que podem ser positivos, tá? As equipes cearenses podem conseguir vitórias fora de casa. Isso porque o Fortaleza joga amanhã contra o América Mineiro, mais um jogo fora de casa. Apesar do Fortaleza vir de 3 empates no Campeonato Brasileiro, né? Não ter ganho nos últimos jogos no Brasileirão, mas tem um adversário que não tá muito bem no Campeonato Brasileiro, que é o América Mineiro. Tá na zona de rebaixamento e tal. Mas a equipe tricolor vem de uma derrota, né? Meio que dolorida, amargou um pouquinho, né? Um pouco de polêmica a respeito da arbitragem, mas vamos ver como é que vai ser amanhã a equipe do Fortaleza diante do Coelho, né? O jogo fora de casa, né? Às 6h15 da noite. Jogo contra a equipe do América lá no Estádio de Independência. E aí a equipe tricolor espera permanecer ali nas primeiras posições, né? Tá na 8ª colocação, com 9 pontos, mas com a vitória pode já ir pro G4 da competição. E aí adentrar, ficar ali, permanecer na parte de cima da tabela. E aí a equipe do Fortaleza vai ter as voltas aí do Moisés, que já entrou diante do Palmeiras. Pode ter a volta do Thiago Galhardo também, né, como titular, para entrar diante do América Mineiro. E promete ser um jogo bacana pro Fortaleza. Dá pro Fortaleza conseguir lá uns 3 pontos. Dá. Bacana. Eu acho que é uma situação bacana pro Fortaleza aproveitar, assim, a sua imponência, né? Porque o Fortaleza tem se tornado uma equipe imponente. Aproveitar que o América Mineiro tá ali em zona de rebaixamento. Ele pode utilizar dessa situação aí pra crescer e trazer os 3 pontos pra casa, claramente. Exatamente. Pois é, o América Mineiro que não conseguiu ainda, né? Uma vitória nessa competição ainda, só conquistou um empate. E aí o Fortaleza tem a menção amanhã às 6h30 da noite, né? Com transmissão aqui da NC Esportes, claro, obviamente. Narração de Irismar França. Vai trazer todas as emoções a partir das 6 horas da noite, com um pré-jogo na rede ANC e também no canal no YouTube ANC Esportes também. Da Série A, vamos pra Série B? Vamos pra Série B. Lá. O Ceará que vai jogar domingo, tá? Contra o Criciúma, lá no Heriberto Hilsen, né? Em Criciúma, jogo horário atípico, tá? 3h30 da tarde o jogo. Diferente. Né? 3h30 da tarde o jogo diante da equipe do Tigre, lá de Santa Catarina, no Ceará, que não vai ter a presença do jogador que está machucado, os dois, né? O Michel Macedo e também o Bruno Formiga, né? Bruno Formiga não, William Formiga, aliás. Bruno Formiga, como é que é esse? William Formiga, né? Os dois laterais, tanto direito como esquerdo, ainda são desfalques do Ceará para o jogo de domingo contra o Criciúma. Mas tem um retorno de Luiz Otávio, tem o retorno do Richard e do Arthur Rezende. Né? Reforços importantes para essa partida diante do Criciúma. Agora, Eric Puga não foi relacionado. E ficou de fora. Ficou de fora. Nem pra reserva. Não foi relacionado para os 2 jogos que o Ceará vai ter fora de casa, diante do Criciúma e do Londrina. E aí ficou aquela semana, ficou até uma pulga atrás da... fazendo um trocadilho. Que trocadilho, não é mesmo? Uma pulga atrás da orelha do Eduardo Barroca de não pôr o Eric Puga na relação para essas 2 partidas. Porque o Criciúma, Janaína, não é uma equipe que vai esperar o Ceará, não. É uma equipe que está bem no Campeonato Brasileiro. É vice-líder da Série B do Brasileirão, ainda não perdeu.
né? E não vai esperar o Ceará fechadinho, não. A equipe vai atacar, vai pra cima. Vai avançar, tá jogando em casa com o apoio da torcida, é um jogo difícil, né? A gente sabe que jogar em casa com a torcida assim, um impulso enorme. Complicado. Mas o Ceará perde aí, fica um questionamento de por que não relacionou o Eric Pulga, um jogador de velocidade, pode dar contra-ataque, né? Situações de gol, enfim. A opção do Eduardo Barroca, que teve uma semana inteira de treino, né, pra testar os jogadores e tal. Teve até uma conversa, o treino é lá em cima. Então, o treino é lá em cima e quem não aguentar vai ter que deixar de lado. Então, enfim. O Barroca chegou grandão, sem medo. Vamos ver diante do Criciúma como é que vai ser. Pois bem, aí na classificação, né, Janaína? O Ceará tá na 13ª posição com 7 pontos. Uma vitória diante do Criciúma vai lá pra cima o Ceará, Conseguiu sair do rebaixamento, né? Saiu da zona de rebaixamento, né? Sair. Por conta das outras equipes, ganhou da Tombense, que era um jogo direto. Conseguiu a vitória, a Ponte Preta não venceu, o Sampaio Corrêa não pontuou também, o CRB, e aí deixou o Ceará uma coisa confortávelzinha, né? Até então. Aquela zona intermediária. Né? Deu um respirozinho. Deu um leve respiro, mas que tem que jogar mais bola. Tem que ficar atento, tem que ficar atento pra não voltar. Justamente. E Série D? Tem Série D também. Série D é coisa boa, tem time cearense lá. Tem time cearense, e 2 confrontos cearenses na Série D. Olha só. Isso, tem Iguatu e Pacajus amanhã às 4 da tarde. E também tem, deixa eu ver aqui, um outro confronto, se eu não me engano, é Caucaia e Atlético Cearense. Também no domingo, tá? Às 4 da tarde, Caucaia e Atlético Vão ser simultâneos, Cearense. Né? Esses jogos? Não, Os dois 4 da tarde? Um Caucaia é domingo. Sim, domingo, sim. Um domingo, outro amanhã. Isso. E aí o Ferroviário joga também no domingo, às 5 da tarde, contra a equipe do Tocantinópolis também. O Ferroviário que vem bem, tá? Vem bem na Série D, 2 jogos. Pra alegria do Leandro Gildo, felizão aí com o Ferroviário. Justamente. Vamos torcer, né, para as equipes cearenses da Série D. Com certeza, a gente sempre torce aqui pro futebol cearense. Com certeza. Ganhar um protagonismo, ganhar o seu espaço, aí se projetar pro mundo ver que aqui no Ceará também tem futebol. Tem, obviamente. Tem o Fortaleza, tem o Ceará e tem as outras equipes também. Com certeza. Só esperando aí um espacinho pra subir e fazer o seu nome. Fica aqui a nossa torcida pra todos os Ainda tem o Floresta, tá? Que joga na segunda-feira, tá? Eu ia falar do Floresta. Joga na segunda-feira na Série C. Tá? Máximos ficou feliz ali que o time da Vila, né? Subiu, conseguiu acesso, coisa boa. Legal demais. Então vai ser um fim de semana repleto de futebol cearense na A, na B, na C, na D. Não tem vamos torcer, né? Que seja vamos uma torcer, rodada positiva, com certeza. Né? Que sejam bons jogos. Rodada positiva pra todo mundo. E a gente já vai se encaminhando para o final do Pauta ANC. Assim finalizamos o Pauta ANC de hoje, o fim de mais uma semana, sexta-feira. Descanse, que Deus abençoe muito o seu fim de semana, que Ele providencie muito descanso, tranquilidade para você. E a gente se vê novamente aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, segunda-feira, com muito mais notícia para você ficar muito bem informado do que acontece no Ceará, no Brasil, quem sabe no mundo também, por que não? Claro. Esse programa que foi apresentado por mim, Janaína Souza, e Rodrigo Magalhães na coordenação técnica, e hoje também me auxiliando aqui na apresentação depois do imprevisto com o Werner Júnior. Esse que é um programa produzido pelo Sistema Integrado de Comunicação do Brasil, detentor da rede A Notícia do Ceará. A direção geral é do jornalista César Tavares. Muito boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, Rodrigo. Bom fim de semana para todo mundo. Boa noite, a gente se vê na próxima. Boa noite, Jana. Boa noite, um ótimo fim de semana para você, uma ótima viagem, tá? Sim, ótima viagem. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Encerra-se neste momento o programa Pauta ANC.